abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou, é claro, e hoje vive no nosso espírito. Somos um só espírito com o Senhor, o próprio Deus habita no nosso espírito, naquele que hoje já é o nosso melhor dia. Às vezes não parece, mas é o nosso melhor dia, graças a Deus, porque ontem, nós sempre falamos aqui, ontem já foi, não se pode fazer mais nada, isso já passou. Amanhã pertence ao nosso Deus, pertence a Ele. Então hoje é o dia que nós temos, o dia que Deus aqui nos preparou e nós estamos aqui, isso, para vivermos da melhor maneira possível. Seja bem-vindo todos, você é de qualquer parte do mundo, onde você estiver, onde você está me assistindo aí por essa gravação, você que está aqui bem pertinho de mim, como a minha mamãe está aqui bem pertinho, é isso? 1,5 m de mim aqui, como o abençoado Orlando, que está lá nos Estados Unidos, bem longe. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma honra, me sinto honrado ter pessoas assim nos assistindo, pessoas me acompanhando, como faz a abençoada Lina Santos, lá de Cuiabá, está sempre aqui nos honrando com a sua presença, fazendo a palavra correr e ser glorificada. Eu creio que tudo esteja bem. Desde já, muito obrigado pela sua participação. Se por acaso você estiver me ouvindo e não me conhecer, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, cidade bonita, abençoada por Deus. O nosso assunto aqui, que tratamos sempre, como eu faço, como faz o abençoado Dino Sânia, como fez ontem, com muita maestria, com muita glória para o nosso Pai, é o Evangelho da incircuncisão. É o que nós tratamos aqui. Não procure aqui outro assunto que não tem. O nosso assunto aqui é o Evangelho da incircuncisão, que foi revelado pelo próprio Deus ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, e ele deixou escrito de Romanos até Hebreus. Sei que alguns hoje tentam aí mudar, como fez a religião, mudar essas verdades, mas estão escritas. Se estão escritas, nós cremos, não é isso? E o nosso assunto aqui hoje, o nosso tema aqui hoje, nós vamos falar as duas vindas de Cristo. As duas vindas de Cristo, tá bom? Por favor, nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. De que maneira? Nos mandando dinheiro? De maneira nenhuma, abençoado, de maneira nenhuma. O que nós precisamos é que você compartilhe a mensagem para os seus amigos, para o seu grupo aí que você tem no WhatsApp, internet, de qualquer maneira aí. E também se inscreva no nosso grupo lá do YouTube. É importante para que a palavra corra e seja glorificado. Nosso canal, Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Dê um like lá, dê um comentário, deixe o seu comentário, diga o que você acha, está pensando, está entendendo a respeito do Evangelho, para que outras pessoas também possam ouvir e entender da mesma forma que nós entendemos. Nosso trabalho aqui não é outro a não ser esse, é fazer com que as pessoas entendam a verdade e sejam libertas, como diz o apóstolo Paulo, foi para a liberdade que Cristo já nos libertou. Bom, muito obrigado também ao abençoado Dino Sânia, que está aí. Ontem eu tive a oportunidade de ouvi-lo aqui, eu junto aqui com a minha mamãe, um estudo excelente, né? Coisa muito boa, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, você que está ao vivo, você que está aí por essa gravação já no YouTube. Mais tarde vamos colocar essa mensagem lá no YouTube. Peço a você que está aí, quando terminar a mensagem, vai aí embaixo aí, se inscreva aí no nosso canal, por favor. Bom, e a nossa oração não poderia ser outra, é que os olhos do seu entendimento sejam iluminados por Deus, para que você entenda. Você entenda, o nosso trabalho aqui é esse, abençoado, é entender. Você entendendo, estamos satisfeitos, estamos muito felizes, tá bom? As duas vindas de Cristo. Hebreus, carta que nós cremos, entendemos, né? Que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Hebreus capítulo 9, verso 28, diz assim, vamos ler aqui, as duas vindas de Cristo. Hebreus 9, 28. Um verso bem conhecido aqui, vamos ler aqui com bastante... mas antes de ler, eu gostaria também de mandar um abraço, uma saudação para um grande amigo meu, né? Grande amigo meu,
desde lá do tempo da religião, quando os 35 anos que eu passei lá, ele me acompanhou lá. Eu que o acompanhei por mais ou menos uns 20 anos. Estou falando aqui do abençoado Pedro Kelly. Abençoado, olha, louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por ter te conhecido, e vamos fazer essa palavra correr e ser glorificado. Recebo que tudo está bem contigo, com a sua família, sua esposa, seus filhos. Muito obrigado pela sua amizade por todos esses anos, tá bom? Um abraço para ti. As duas vindas de Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 28 diz assim: assim também Cristo, veja bem, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez. Quantas vezes? Uma vez, para tirar os pecados de muitos. Para tirar os pecados de muitos. Para tirar. Ele morreu, Jesus, lá na cruz, para tirar o pecado de muitos. Para tirar o pecado de muitos. Aparecerá, veja bem, aparecerá segunda vez sem pecado. Segunda vez será sem pecado. Aos que, não a todos, observe o que você está lendo, aos que o esperam para a salvação. Então, abençoados, depois da morte de Cristo e ressurreição, é claro, nós cremos que ele morreu, nós cremos que ele ressuscitou, ficou uma expectativa lá com os nossos irmãos lá do primeiro século, da primeira igreja lá, pela segunda vinda de Cristo. Ficou aquela expectativa. Ele prometeu, como está escrito lá em Atos capítulo 1, no verso 11, aquele momento quando ele subiu aos céus, né, que apareceram aqueles dois varões lá e disse: olha, da mesma maneira que ele subiu, da mesma maneira ele vai descer. Então, a partir desse dia, a partir desse momento, se criou uma expectativa que ele iria voltar. Na primeira vinda, veja bem, é bom que se entenda bem isso aqui, abençoado. Na primeira vinda, ele nasceu, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e acabou com a lei de Moisés. Na primeira vinda, quando ele nasceu, morreu na cruz, ressuscitou e acabou com a lei de Moisés. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei. Eu estava ouvindo um abençoado que ele disse assim: não, a lei não foi o fim da lei. Cristo morreu para dar uma finalidade à lei. Então vamos pensar, né? Se a lei teve uma finalidade, ela acabou, né? Se chegou ao fim, ela acabou. Então está escrito: Cristo é o fim da lei. Imagem, lei que dava vida ao pecado. É importante que você entenda isso. A lei, ela dava vida ao pecado. Romanos capítulo 7, verso 8, diz que sem a lei, o pecado não existe, não tem força, não tem razão de ser apontado, não tem razão de ser acusado. Por quê? Sem lei não há pecado. E isso, abençoado, veja bem, foi uma única vez para sempre. Cristo morreu uma única vez para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que com uma só oferta, ele nos fez perfeitos para sempre. Não foi até a próxima Santa Ceia, não foi até o próximo jejum, não foi até o próximo batismo, não foi se eu me comportar bem, não é isso. Aqui está dizendo que com o sacrifício dele, a morte dele na sua primeira vinda, ele fez os seus filhos perfeitos para sempre. Você é perfeito, você é o Espírito, você é perfeito. E Deus tirou o pecado. Na primeira vinda ele tirou o pecado, que era transgressão à lei de Moisés. 1 João capítulo 3, verso 4, o apóstolo que viveu lá no tempo da lei de Moisés e conhecia bem o que era a lei de Moisés, conhecia o que era a transgressão, ele escreveu falando que o pecado era a transgressão à lei. Todo aquele que não conseguia cumprir a lei, que falhava no cumprimento, era chamado de pecador. Isso que era pecado. A religião já ela confunde, ela não sabe bem o que é pecado. Está escrito, não é isso? O que a religião chama de pecado hoje, porque é comum, né, é fácil você ouvir falar de pecado na religião, Gálatas capítulo 5, 19, prostituição, não é isso? Olha, quando alguém comete um ato de prostituição, é chamada de pecadora. Quando a avareza, mentira, e você conhece lá, está lá em Gálatas capítulo 5,
verso 19, a essas coisas o Evangelho não diz que é pecado. Essas coisas o Evangelho diz que são obras da carne. Obras da carne. Todas essas coisas que muitas pessoas cometem ainda, são obras da carne. Pecado, segundo João, segundo a Bíblia, era transgredir a lei de Moisés, que proibia essas obras. A lei de Moisés proibia prostituição, proibia avareza, proibia mentir, porque se fizesse, tinha uma sentença, tinha uma lei que cobrava e multava essa pessoa. Um exemplo que nós falamos sempre e conhecemos bem é a mulher adúltera, né? Aquela que foi pega lá no ato do adultério, lá na hora certa lá, e levaram para Jesus. Ela foi chamada de quê? De pecadora. Por quê? Porque ela estava com o marido de outra mulher? Não, abençoada, ela foi chamada de pecadora porque ela transgrediu uma lei, a lei de Moisés. E qualquer um que transgredisse aquela lei era chamada de pecador. E na sua primeira vinda, Cristo acabou com a lei e, por sinal, acabou com o pecado. Então, depois que Cristo veio e acabou, terminou com a lei, acabou com o pecado, então restava a segunda volta, como havia prometido. Ele prometeu que voltaria a segunda vez. Nesse Hebreus capítulo 9, verso 28, nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando: aparecerá para o futuro, ele virá para o futuro, segunda vez. Então, houve essa promessa, segunda vez e mais, sem pecados. A primeira vez ele veio, tirou o pecado e voltará. Segunda vez, sem pecados. Por quê? Porque na primeira vez, abençoado, na primeira vinda, ele tirou o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo na primeira vez. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, diz que o próprio Deus, que é o Espírito, estava ali em Cristo na cruz, não considerando, não levando em conta os pecados dos homens. Isso ele aconteceu na primeira vinda, quando ele mesmo passou ali na cruz. Bem, a primeira vinda está resolvida. A primeira vinda está resolvida, consumada. O próprio Cristo, o próprio Deus, quando ele estava ali na cruz, ali no último minuto, aos 45 minutos do segundo tempo, João capítulo 19, verso 30, João registrou, olha, está consumada, foi consumada ali a primeira vinda. Ali encerrou tudo que estava planejado por Deus para acontecer na primeira vinda de Cristo, aconteceu ali na cruz, foi consumado ali. Bem, a primeira vinda já estava resolvida, já foi resolvida, foi consumada, não é isso? Foi consumada. O próprio Cristo falou isso. Mesmo a religião não crendo, a religião ela não crê na consumação, falam, elas pregam, mas não creem, pois ensinam uma doutrina onde há pecados. Até hoje, se você ouvir, entrar num desses lugares chamados igrejas evangélicas, num lugar desse chamado igreja católica, ou centro de macumba, não importa qual seja a religião, se ali tem uma doutrina falando a respeito de Deus, vão te apresentar em pecados, até hoje, porque não creem que Cristo na cruz tirou o pecado, que Cristo consumou todas as coisas. Então, abençoados, vamos parar e pensar, pois se há pecados no mundo, vamos considerar essa possibilidade aqui da religião que ensina que o pecado ainda está. Vamos considerar que há pecados até hoje. Então, Cristo não consumou a primeira vinda. Se o pecado ainda está, porque ele foi lá com esse propósito. Se o pecado ainda está, então Cristo não consumou a primeira vinda. Pois, se a primeira vinda de Cristo, quando ele veio aqui na cruz, foi aniquilar o pecado. A intenção dele, a razão principal da sua vida era aniquilar o pecado. Sem pecados, hoje, Cristo, então, falhou. Se hoje tem pecado, se alguém consegue, se eu digo que, olha, você está em pecado, então eu estou dizendo que Cristo falhou. E ainda, e mais, ele não simplesmente falhou, ele ainda mentiu. Cristo mentiu quando disse, está consumado. Porque se ele veio, a intenção dele, nós lemos aqui, que com uma sua oferta, na consumação dos séculos, ele aniquilou o pecado. E eu digo que você tem pecado, que eu aponto o pecado em alguém, então estou falando que Cristo
falhou, não consumou nada. Né? Isso ainda mentiu quando ele disse, ó, está consumado. Olha, abençoados, quando chamamos alguém de pecador, isso é coisa muito séria. Eu fiz isso, né, para vergonha minha, fiz isso por muito tempo. Quando nós chamamos alguém de pecador, ao mesmo tempo estamos chamando Cristo de mentiroso. Estamos falando que ele mentiu, porque está escrito, né, que ele passou naquela cruz para aniquilar o pecado. Deixa eu te deixar aqui bem claro, né? Deixa eu aqui me recuperar aqui, né, do tempo que eu falei errado, né? Nós cremos, foi consumado o que Cristo fez ali na cruz na sua primeira vinda. Nós cremos, não temos pecado. Nós não temos pecado, de maneira nenhuma. Por quê? Porque na sua primeira vinda, Cristo passou ali na cruz e consumou todas as coisas. Nós cremos nisso fielmente. Efésios capítulo 5, verso 27, está dizendo que ele, Cristo, se entregou a ele mesmo para apresentar a igreja, a ele mesmo, santa, perfeita, sem ruga, sem mácula, perfeita, santa, sem pecado. A intenção dele ali foi essa, e ele consumou. Por isso nós cremos, nós não apontamos pecado em ninguém. Você pode ser a pior pessoa desse mundo, mas pecador você não é. Você está com os costumes aí, umas obras da carne que precisam ser educadas, mas pecador você não é. Por quê? Porque Cristo, o próprio Deus, consumou ali na cruz e não considera pecado em ninguém. Essa foi a obra da primeira vinda de Cristo aqui, quando ele passou ali na cruz. Acabou com a lei, terminou com a lei, acabou, não existe mais lei de Moisés e não tem mais pecado no mundo. Bom, então veja bem, se a primeira vinda foi consumada, então só faltava consumar a segunda vinda de Cristo. A primeira foi consumada ali, a primeira vinda foi consumada na cruz. Ele mesmo disse, né? Está consumado, porque está escrito, Hebreus capítulo 9, verso 28, vamos aqui repetir, aparecerá, olha só o que ele diz, aparecerá aos que o aguardam para a salvação. Havia uma expectativa, né, ali da primeira igreja, ali dos nossos irmãos, ali do primeiro século, que ele voltaria para também consumar a segunda vinda, porque a primeira a conta já estava fechada, ele mesmo falou ali, acabou, não tem mais o que fazer, agora faltava a segunda vinda. Então, abençoados, vamos ver isso aqui mais de perto. A carta aos Hebreus, veja bem essa carta que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 9, verso 28, ela foi escrita entre os anos 64 e 68, mais ou menos assim nesse tempo. Portanto, antes do ano 70 depois de Cristo, onde todas as coisas anunciadas pelos profetas, todas as coisas anunciadas pelo próprio Jesus e pelos apóstolos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, foram consumadas. Todas apontavam ali para o ano 70, ali no final daquela geração. Então, por isso que está escrito, aos que o aguardam. Eles lá daquela geração estavam aguardando a consumação também da segunda volta. Porque a primeira já estava consumada, estava encerrada, e eles ali foram testemunhas disso, tudo foi consumado. Eles, a igreja do primeiro século, entendiam o que Jesus de Nazaré falou e confirmou por todos os profetas, por todos os apóstolos. Eles entenderam, diferente da religião. Mateus 24 e Lucas 21, quando ele mesmo falou, o próprio Cristo, o próprio Deus ali falou, não passará esta geração, não passará. E abençoados, não passou, porque foi o próprio Deus, o próprio Cristo ali, o próprio Deus ali encarnado, ali dentro daquele corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, que falou ali, ó, olha, não vai passar essa geração sem que todas as coisas, sem que a segunda vinda seja consumada, a geração de Jesus de Nazaré. A segunda volta de Cristo foi consumada no ano 70 depois de Cristo. Quando Roma invadiu, destruiu Jerusalém, dando fim o que restava da lei de Moisés.
quando Roma, lá, o general Tito lá, invadiu, cercou ali a cidade, destruiu o templo, acabou com tudo, e trazendo correção, juízo de Deus sobre aquela nação. Ou seja, veio sobre as nuvens. Entenda, abençoados, por favor, entenda, não seja criança, não fique igual criança acreditando em Papai Noel, né? Entenda o que está escrito. Veio sobre as nuvens, foi uma linguagem de figura própria lá dos judeus, que a carta foi escrita por um judeu. Então ele disse, vendo sobre as nuvens, Jesus virá sobre as nuvens, foi uma linguagem de figura. A religião atual, hoje a religião atual não crê na primeira vinda de Cristo, já consumada, porque eles vivem de acordo como se Cristo ainda não tivesse morrido na cruz. Se você prestar bem atenção, eles não creem nisso, porque ainda estão vendo o pecado, apontam o pecado, ainda dizem que Deus vai abençoar. Deus te abençoe. Isso aí não é de quem crê que Cristo já consumou todas as coisas, porque o Evangelho diz que nós já fomos abençoados por fé, juntamente com o crente Abraão, e Cristo já consumou essa promessa também ali na cruz. Não creem. Também não creem na segunda volta de Cristo. Eles não creem que já aconteceu. Isso já aconteceu. A religião, ela está ainda esperando, né, acontecer. A religião está esperando voltar. Eu não sei se você já ouviu, né, em algum lugar, alguém falar assim: olha, Jesus está voltando, Jesus está às portas, se prepare, porque senão você não vai subir, você vai ficar aqui. E mais, a religião eles usam sinais anunciados por Jesus que seriam para aquela geração, sinais que seriam próprios para aquele tempo, e a religião usa esses mesmos sinais. Olha, porque quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, vamos ler aqui um verso aqui, vamos ler aqui um verso, Mateus 24, versículo 3, olha só o que diz, Mateus 24, versículo 3 diz assim: estando, olha o que a religião faz, estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus estava lá, sentadinho lá, né, no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular. Veja que Jesus ele costumava muito falar às multidões, né? Tem lá o Sermão da Montanha, que muita gente lá ouvindo, mas nessa situação aqui, nesse momento, foi uma conversa em particular de Jesus com os seus discípulos, que estava sentado no Monte das Oliveiras, e dizendo, olha o que os discípulos perguntaram a Jesus. Que pergunta tremenda que eles fizeram. Isso em particular, hein? Eles que ouviram isso. Dize-nos, Senhor, quando serão estas coisas? Quando é que o templo vai cair? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, veja bem, olha que classe de pergunta, né, eles fizeram para Jesus. Isso em particular, Jesus respondendo para eles. Então Jesus responde aqui essa pergunta tão difícil, uma pergunta tão complexa aos seus discípulos. Se você ler aqui o capítulo 24, do verso 4 até o verso 33, você vai encontrar aqui o que Jesus respondeu. No verso 33, vamos ler aqui, olha só, no verso 33, ele diz assim, igualmente, verso 33, quando virdes, vamos aqui, vamos ver aqui, a conversa era em um particular, Jesus e os 3 discípulos, 3 ou 4 discípulos, não é isso? Ontem eu aprendi que eram 4, não é isso? Quando virdes todas essas coisas, sabei todas essas coisas. Quando vocês virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo. Ele está próximo às portas. Quando vocês, os discípulos, porque era com os discípulos que Jesus estava conversando, uma conversa em particular. Jesus não falou, olha Neilton, você no ano 2000, não. Ele disse, a vocês, os discípulos, quando virdes todas essas coisas, que coisas? Que coisas que os discípulos teriam que ver para entender
que Jesus estava voltando e que já estava às portas. E o final daquele pacto estava terminando, estava chegando. O que eles tinham que ver? Que coisas eram essas? O que foi explicado por Jesus no capítulo 24. Você lê aqui o capítulo 24, ele vai te apresentar várias coisas que vão acontecer, que deveriam acontecer, quando ele estivesse à porta, estivesse próximo, que os discípulos, esse detalhe é muito importante, que os discípulos iriam ver. Quando virdes, olha o que ele disse, quando virdes todas essas coisas, sabei, está próximo o tempo, próximo, não é daqui a 2000 anos não, abençoados, próximo, naquela geração, naquele tempo, o próximo para eles teria que acontecer naquela geração, está às portas. Mais perto do que isso, abençoado, das portas não poderia ser daqui a 2000 anos, as portas, mais claro, olha, mais claro não canto galo, olha, sinceramente, abençoado, sinceramente, mais claro não canto galo. Quando eles, aquela geração, os discípulos, vide essas coisas, isso foi escrito para eles. Olha, vamos ler aqui um exemplo disso que Jesus falou, Mateus 24 mesmo, no verso 21. O verso 21 que é alguma coisa muito falada aqui na religião, olha só, 24, 21. Porque haverá uma daquelas coisas que os discípulos e aquela geração teria que ver, quando eles virem acontecer, é que estava próximo. Olha aqui um exemplo aqui. Porque haverá para o futuro, para eles era futuro, não tinha acontecido, haverá então grande aflição, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora o dia de Jesus, o dia que ele falou lá, da conversa que ele teve em particular com os discípulos, até agora. Tampouco haverá jamais, nunca mais iria acontecer. Olha, abençoado, por quê? Veja bem, isso aqui é uma questão, eu me parei pensando depois que o abençoado me fez uma pergunta. Por quê? Como nunca houve e jamais haverá? Porque um abençoado, bem próximo a mim, ele me fez o seguinte questionamento. Olha, foi uma grande tribulação, eles passaram por situações terríveis, morreu muita gente, passou fome e foram destruídos, mas aconteceu muita coisa no mundo que talvez pudesse até ser pior do que aquela situação. Por exemplo, as duas guerras que aconteceram, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Olha, abençoados, pode até ter morrido mais pessoas na Primeira e na Segunda Guerra, ou durante o mundo, a existência do mundo todo. Mas, quando Jesus falou, como nunca houve e jamais haverá, Jesus estava falando da tribulação que viria sobre Jerusalém no fim daquele século XX. Quando ele disse, nunca houve e nunca mais haverá, ele estava falando, era do objetivo daquela tribulação, do objetivo daquela guerra, do objetivo daquela destruição. Era isso que ele estava falando, como nunca houve e nunca mais haverá. Então, qual foi o objetivo, qual foi a intenção de Deus contra aquela destruição, contra aquilo ali que houve naquele local ali? Correção, juízo sobre aquela nação. Teve fim o templo lá de Jerusalém, foi destruído ali. Última lembrança da lei de Moisés, que era o templo, foi por terra, acabou, não se falava mais a respeito da lei de Moisés, quando o templo foi realmente destruído. Fim definitivo do pacto da lei, abençoado. Fim definitivo do pacto da lei aconteceu ali. Início do pacto eterno da graça de Deus. Início do pacto eterno da graça de Deus. Isso nunca houve e tampouco haverá outra vez. Pode haver guerras, muitas guerras, terceira, quarta, quinta guerra mundial, porque isso aqui nunca mais vai acontecer. O pacto nunca mais vai ser mudado. A lei de Moisés nunca mais vai voltar. Deus não vai corrigir mais aquele povo, porque ele já fez correção sobre aquela nação. Por isso que ele falou, como nunca houve e nunca mais haverá. Porque Deus fez uma vez para sempre. Isso nunca houve e tampouco haverá outra vez. Então, abençoados, veja bem, na primeira vinda de Jesus, ele tirou a lei
no aspecto espiritual. É bom que você entenda isso, porque quando ele morreu, ressuscitou, no dia seguinte, o templo lá ainda estava de pé e continuaram lá as oferendas, continuou tudo lá. Na primeira vinda, ele acabou com a lei no aspecto espiritual. Para Deus, não existia mais pecado, o homem já estava perfeito e estava tudo bem. Não considerava mais o pecado. No dia morreu, ressuscitou, não considerava mais o pecado. Agora, isso na primeira vinda, foi consumado. Agora, na segunda vinda de Jesus, ele destruiu o templo, onde ainda eram oferecidos sacrifícios. Acabou com a lei no aspecto visível, vindo fazer juízo sobre o povo de Israel. Veio sobre as nuvens. Essa foi a intenção dele na segunda vida. Veio sobre as nuvens. Entendam, já falamos aqui mais ou menos umas 500 ou mais vezes, que vir sobre as nuvens é um sentido figurado, a maneira, um linguajar figurado. Ninguém viu o céu se abrir e Jesus aparecendo ali no ano 70 sobre as nuvens. Aconteceu ali a mesma coisa, o linguajar é o mesmo que está lá em Isaías 19, versículo 1. Quando Deus, o profeta disse que Deus veio cavalgando numa nuvem ligeira sobre o Egito, trazer uma sentença sobre o Egito. O linguajar era o mesmo, ninguém viu, Deus vindo, ele veio fazer correção e foi consumado ali no ano 70, através daquele exército ali de Roma, daquele general chamado Tito. No final do verso 28 que nós lemos, diz assim: aos que o esperam para a salvação. Olha só que diz, aos que, não todos, aos que o esperam para a salvação. Eles lá aguardavam a consumação dessa salvação. Eles lá aguardavam a vinda de Cristo sobre as nuvens. Eles aguardavam que se consumasse o que foi prometido lá. Hoje, nós aqui hoje, já nascemos salvos, abençoados. Nós não aguardamos mais a vinda do Senhor. Nós já nascemos salvos. Tudo já foi consumado por Deus mesmo. O próprio Deus consumou todas as coisas. Não existe mais a menor possibilidade dele voltar nas nuvens. Não vai voltar. Ele não vai aparecer como nunca apareceu. Ele não vai fazer de novo o que ele já consumou ali no ano 70. Já aconteceu, não vai acontecer mais. As duas vindas de Cristo já foram consumadas, já aconteceu. O próprio Deus veio ali, morreu na cruz e disse: está consumado, essa parte aqui está consumado. E quando chegou no ano 70, ele veio fazendo juízo sobre aquela nação, corrigindo aquele povo, fazendo tudo novo de novo. Tá bom, pessoal? Então, olha, recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que você entenda que Cristo já voltou. É um ponto assim crucial na sua mente, no seu entendimento. Quando você entende que Cristo já voltou e habita no teu espírito, que Ele mesmo já consumou todas as coisas. Não espere, Senhor, me abençoe, porque Ele já te abençoou, abençoado. Ele já te abençoou, com certeza. Ah, Senhor, me salva. Ele já te salvou. Senhor, me ajuda. Ele já te ajudou. Senhor, venha, Senhor, ele não vê, ele já vê, ele já está em você. O Espírito dele já habita em você. Não existe essa segunda possibilidade. O que está faltando é você entender, é você compreender a sua posição, né, em Cristo Jesus. Aqui, qual é a nossa posição? Posição de filhos, santo, perfeito, moradia do próprio Deus. Quando esse corpo aqui parar, né, que ele vai parar um dia, voltamos para o nosso Pai com tudo consumado, com tudo perfeito, com a dívida paga. Ele mesmo pagou a nossa dívida, né? Nós estamos aqui um tempo aqui e tudo certo, tudo bem, tudo consumado pelo próprio Deus. Abençoados com todas as bênçãos. Eu peço a você que compartilhe aí a mensagem para que outras pessoas possam ouvir alguma coisa assim. Compartilhe também a mensagem do abençoado Dino, que falou do mesmo assunto. O abençoado Orlando Alves também falou do mesmo assunto. Compartilhe essas mensagens para que chegue aos ouvidos dos nossos irmãos. Porque um dia eu estava lá na religião e essa palavra chegou aqui no meu ouvido e como espada que divide a alma do espírito, penetrou aqui na minha mente e eu disse: que é isso?
Que história é essa que eu sou abençoado? Que eu estava há 35 anos falando, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. E chegou uma abençoada e apertou a minha mão e falou, você é abençoado. E aquilo provocou na minha mente uma separação. E é isso que nós fazemos aqui. Nós estamos aqui falando, Jesus já voltou. Provoque na mente dos nossos irmãos, pelo próprio Deus, uma divisão que divida aqui o antes e o depois. Você entenda a sua posição. Nós temos recebido aqui bastante correios, eu tenho recebido aqui bastante correios de muitas pessoas, até muitos parentes meus, ouvido coisas tremendas, coisas assim tremendas que você olha assim, não é possível, como é que pode isso? Mas acontece, porque os abençoados estão esperando Jesus aparecer nos céus. Olha que coisa tremenda. Eu te peço aí, peço a tua ajuda, se você quiser participar desse trabalho maravilhoso, que é levar essa palavra para os nossos irmãos, né? Todo mundo agora com essa tecnologia. Eu me lembro, já falei aqui algumas vezes, aproveitar que a presença do meu amigo Pedro Keller, nós começamos a falar desse evangelho, nós usávamos fita cassete, não sei se o abençoado lembra, claro que lembra, aquela fita cassete de 60, e era uma confusão, era difícil levar essa palavra para alguém, era difícil, porque nós éramos lá de Guadalupe, lá do bairro de Guadalupe, Rio de Janeiro, para alcançar ali o nosso bairro ali, nossos vizinhos, era uma fita, dava uma fita para uma fita para outra, 2 aceitavam, 10 recusavam e a palavra ia correndo. Imagina hoje, abençoados, com essa tecnologia que nós temos aqui. Eu estou aqui falando aqui no Rio de Janeiro, aqui, o abençoado está me ouvindo lá nos Estados Unidos. Olha que coisa tremenda. Meu irmão Marcos está lá em Caxias me ouvindo aqui longe, bem longe. E a tecnologia foi dada pelo nosso Pai para que a palavra dele corra, os filhos dele ouçam, e o próprio Deus vai os convencer da verdade, porque nós não convencemos a ninguém. O nosso papel aqui é falar, anunciar essa verdade. Tá bom, abençoados? Muito obrigado pela sua participação. Você que está me assistindo aí pela gravação aí no YouTube, por favor, no final, se inscreva aí no canal. E você que está me ouvindo aí ao vivo aqui pelo Facebook, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você estar me acompanhando aí, ouvindo as palavras. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra faz bem ao teu espírito. Você fica feliz, né? Ontem quando eu estava ouvindo o abençoado Orlando, aqui junto com a minha mamãe aqui, olha que maravilha, né? Parece que ele, sei lá, falava, entrava assim no meu ouvido, me alegrava assim, que coisa maravilhosa, entender essa palavra com clareza, bem tranquilinha, e renovou aqui a nossa vida, mudou, né? Tudo se fez novo na nossa vida por causa dessa palavra. Tá bom, abençoados? Eu peço a você, muito obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez eu peço ao meu irmão Marcos, lá de Caxias, que leve o meu abraço lá aos meus irmãos lá de Caxias, por favor, dê um abraço lá neles, lá diz que eu não me esqueci deles, estão aqui no meu coração, aqui no meu espírito, que brevemente eu recebo estar aí participando com os abençoados, tá bom? Até a próxima reunião, recebo que estaremos aqui na próxima semana, falando também dessa palavra maravilhosa, que é a palavra do nosso Pai, que mudou aqui a nossa mente, mudou aqui a nossa maneira de pensar, e por consequência nos fez muito mais felizes, tá bom, abençoado? Até a próxima reunião. Você é abençoado.